Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros no YouTube. A aula que eu preparei para vocês nessa semana é uma aula que vai ajudá-los a localizar uma determinada informação dentro de uma específica semana. Então, por exemplo, suponhamos que nós tenhamos, que é o caso aqui do nosso painel, nós temos algumas vendas, ok? Já foram concretizadas, e eu tenho aqui uma data de despacho da mercadoria, onde eu vou enviar essa mercadoria para o comprador. Então eu vou conseguir ver nesse painel todas as minhas vendas, a quantidade de produtos vendidos, a quantidade de vendas, de receita, e também eu quero descobrir qual foi a minha quantidade de produtos vendidos, a minha quantidade de receita dentro da semana atual, a semana que eu estou, quero ver só essa semana, a visão esta semana, eu quero ver a visão da semana imediatamente anterior à semana atual, ok? Então a semana passada, quanto foi que eu gerei de receita, quantos produtos eu vendi, e eu também quero ter a visão do que eu vou entregar na semana que vem. Eu já vendi, o que está previsto para entregar na semana que vem. Legal, pessoal? Então eu vou ensinar a vocês a criar essa automação de maneira que não importe a semana que você vai estar, quando você abrir o painel, ele sempre vai identificar automaticamente a semana anterior, a semana atual e a semana que vem para trazer essa informação aqui no painel para vocês. Legal, pessoal? Então é isso que a gente vai fazer aqui na aula de hoje. Bacana? Bom, lembrando que está disponível para download o material para que você acompanhe a aula junto comigo. Então nós temos aí, você tem aí dentro um arquivo do Power BI em branco, que é esse aqui, Power BI 13, legal? E dentro da pasta zipada que você baixou, além desse arquivo, tem a fonte de dados, que é o que a gente vai obter agora, trazer os dados, fazer o nosso ETL para trazer os dados aqui para dentro do Power BI. Então eu vou vir aqui em obter dados, nossa fonte de dados é um Excel, vai abrir a janela aí para a gente localizar o arquivo. Então está aqui, ó, é o arquivo bi26.xlsm, é esse arquivo que a gente vai importar, pessoal. Está aqui, ó. Então ele achou dentro desse arquivo uma planilha e uma tabela, ok? Tanto a planilha quanto a tabela têm os mesmos dados. Bacana? Eu vou querer trazer para cá somente a minha tabela, porque ela já está tratada, os dados já estão lá dentro, configurados, bonitinho. Então eu tenho menos trabalho de ETL para poder trazer os dados aqui para dentro. Se eu trouxer essa planilha, ó, repara que na planilha tem um column 1, tem um column 2, eu teria que tratar esses dados dentro do Power Query aqui no Power BI. Como eu não quero ter esse trabalho, meus dados já estão em tabela, a tabela já está tratada, já vou vir direto para cá. Legal? Vou carregar minha base de dados e vou trazer aqui nossos dados para a gente montar o painel. Pronto, pessoal, está aqui, ó. Nossos dados se resumem em data de despacho, é quando eu tenho que despachar a mercadoria, produto nome, tipo de produto que eu vendi, o ano da venda e o valor da venda. Bacana? Vocês estão vendo aí que nós temos 60 mil linhas de vendas, ok? Então eu vou vir aqui no despacho e vou colocar no formato data, dia, mês e ano aqui, ó, bonitinho. Produto nome está aqui, o ano está aqui como número e o valor está aqui também. Tudo beleza, já estou com meus dados aqui disponíveis. Bacana? Então eu vou vir na primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, uma coisa que muita gente me pergunta aqui no canal e também nos cursos presenciais. Eu poderia começar a criar o meu gráfico a partir dessa coluna valor aqui, ó, né, que é onde eu tenho quanto foi cada venda. E aí o pessoal me pergunta, poxa Garcia, por que você cria a medida para fazer uma soma de valor? Porque a medida, pessoal, é a grande sacada do DAX. É ela que faz a conta de maneira colunar para que você tenha otimizadamente o seu resultado. Então, geralmente, pessoal, para evitar problemas de engano, de trazer a coluna para o relatório, eu venho aqui na própria coluna, ó, botão direito e ocultar do relatório. Repara que ela vai sumir quando eu voltar aqui, ó. Nem tem mais ela. Então, ela me força a criar as medidas para que depois eu consiga sempre estar usando essas próprias medidas para fazer cada vez mais contas e mais mineração do meu dado, mais a camada de data mining dentro do BI. Bacana? Bom, então vamos criar algumas medidas.
Primeira medida que eu vou criar, pessoal, vai ser quantidade de produtos vendidos. Então vamos lá. Repare que eu tenho aqui, ó, a coluna produto nome, e se eu contar quantas vezes cada produto aparece aqui dentro, eu vou saber quantos produtos eu vendi. Legal? Então vamos lá. Vou vir aqui na F Entregas Loja, botão direito, nova medida. Também poderia ter criado aqui, ó, na página inicial, nova medida. Ia dar no mesmo. Bacana? Minha nova medida vai ser a seguinte. Quantidade, produtos. Legal? E eu vou fazer o quê? Uma contagem. Um count. Para quem já usa o Power Pivot, estou usando aqui a linguagem DAX para fazer contas. Então vai ser um count A, que ele conta valores. Bacana? Count A é a mesma contar valores do Excel. Aqui no DAX é count A. Então vou fazer um count A da minha tabela F Entregas, da coluna produto nome, para saber quantas vezes aparecem ali os produtos, enter, pronto, pessoal. Repara que eu já tenho aqui, ó, uma calculadorazinha, uma medida criada. Então, para quem ainda não sabe o que é medida, vai aqui no nosso canal, na playlist de Power Pivot e aprenda o que é uma medida, para que ela serve, quais são as vantagens de trabalhar com medida. Legal? Então já tenho uma medida aqui de quantidade de produtos vendidos, vou vir na modelagem, ela já está como número inteiro, eu vou colocar aqui na vírgula, separador de milhares. Bacana, pessoal? Beleza. Minha próxima medida que eu vou criar agora vai ser a minha soma da minha receita total. Então, eu vou somar a coluna valor aqui, ó. Minha receita total. Então, vamos criar mais uma medida. Botão direito, nova medida. Vai ser receita total. Receita total. E a forma que a gente vai usar vai ser um sum, uma soma, né? Sum em inglês. Da F Entregas Loja, coluna valor, ponto, pessoal. Já tenho mais uma medida criada, minha receita total. Legal? Vou formatá-la aqui, ó, como dinheiro, cifrãozinho. Vou escolher aqui moeda geral. Pronto. E vou colocar duas casas decimais. Quando você faz isso, ele já assume aqui, ó, reais, português, Brasil. Então a minha medida já está criada. Eu já tenho ela bacaninha, certinha. Bom, pessoal, outra coisa que eu quero fazer aqui agora, uma outra medida, para a gente começar a trabalhar depois os dados por semana, né? Eu quero descobrir qual foi o meu percentual de vendas, independente do filtro que eu vou usar, se vai ser por ano, se vai ser por produto, se vai ser por semana, em relação ao meu total de vendas. Isso aqui é uma coisa que muita gente se embola na hora de fazer seus DAX. Por quê? Vou pegar aqui minha medida de receita total. Tá aqui, ó, receita total. Pessoal, vou transformar isso aqui numa tabela. Eu tenho aqui a minha receita total. Bacana? Tá aqui. Se eu vier aqui agora e trouxer ano, por exemplo, ó, ele explodiu a minha receita por ano. Deixa eu botar ano aqui em cima. Tá vendo? Então ele está explodindo a receita total. Por quê? Porque eu fiz uma soma da coluna valor, não travei nada. Então tudo que eu jogar como característica aqui dentro, ele vai explodir. Se eu trouxer o produto aqui, ó, pronto, ele já explodiu por ano e por produto. Tá vendo? Só que para eu fazer o percentual, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que transformar essa minha receita num valor travado, para que ele não exploda quando você trouxer qualquer tipo de dimensão para dentro dos seus fatos, dos seus valores. Então eu tenho que dar um jeito de encontrar o total de vendas independente da dimensão que eu arrastar. Então eu tenho que travar esse valor total, que no caso ó, tem que ficar desse jeito. Ó. Vou pegar a receita aqui e vou criar um cartão. Tá aqui, ó. Esse foi meu total de vendas. Tá vendo, pessoal? Meu total de vendas. Só que eu tenho que encontrar esse valor de uma maneira que ele não mude conforme a dimensão que eu trouxer. Por exemplo, se eu pegar produto aqui e criar uma segmentação. Então, ó, se eu for clicando no produto agora, tá vendo que o valor vai se decompondo. Legal? Se eu trouxer uma segmentação por ano, por exemplo, vamos clicar aqui, ó, trazer uma por ano. Segmentação. Ele vai decompondo também, ó, por ano e por produto. Eu tenho que dar um jeito de encontrar o valor fixo, esse valor aqui, ó, de maneira que ele não decomponha. Para quê? Para comparar esse valor que decompõe, de acordo com a dimensão que eu escolher, com o valor fixo. Dessa maneira eu vou ter o percentual das minhas vendas que decompõem por produto, por ano, por semana, com o meu total de vendas que não decompõe.
eu vou conseguir saber quanto cada venda, cada produto, cada ano representou em relação ao total. Legal, pessoal? Então, como é que a gente faz isso aqui no DAX? É muito fácil. Vocês têm que usar a função ALL. A gente vai usar a função Calculate, que é o canivete suíço do DAX. Para quem ainda não viu as aulas da função Calculate aqui no canal, vai na playlist do Power Pivot e vejam nossas aulas de Calculate. Tem 2 aulas específicas de Calculate. Não deixem de ver, porque essa é a função mais importante do Power Pivot, consequentemente aqui do Power BI também. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar então uma nova medida, ok? A gente vai comparar depois com esses filtros aqui para você ver que ela não vai mudar mais. Então eu vou fazer etapa por etapa. Em vez de fazer tudo de uma vez, vou fazer mais uma medida agora. Ó, vai ser uma medida, o nome dela vai ser receita travada, ou seja, um valor que não muda nunca, independente da dimensão que eu escolher. Vai ser uma calculate. A expressão é a própria receita total que eu já achei. Tá aí, ó, receita total. Então eu vou usar essa própria expressão, só que dentro dela eu vou aplicar um filtro, ponto e vírgula. Tá lá, o filtro 1, próximo argumento. E aqui é que eu vou usar a função ALL, ALL. O que ela faz? Ela retorna todas as linhas de uma determinada condição, ou uma tabela, ou uma coluna, ou seja, ela sempre pega o total, ela nunca decompõe. Se eu quero encontrar a receita total independente da dimensão que eu vou trazer, eu vou usar dentro do ALL a própria tabela loja toda, F entregas loja, que essa é a primeira opção aqui, ó. Dessa maneira, pessoal, eu estou travando a minha receita sempre no valor total, ela nunca vai decompor. Vamos ver isso? Ó, vou criar um novo cartão aqui, aliás, deixa eu botar só em moeda. Pronto, vou criar um novo cartão, criei, e vou trazer minha receita travada para ele. Tá aqui, ó. Deixa eu só botar 2 casas decimais. Pronto. Olha que legal agora, pessoal. Aqui em cima eu tenho um cartão da receita que muda, conforme a dimensão, e aqui embaixo eu tenho um cartão da receita que não muda. Vou escolher o produto. Ó, a receita de cima mudou, mas a de baixo está travada, ela não muda, é sempre o total. Vou escolher um ano. Mesma coisa, ó. A de cima mudou e a de baixo não mudou. Então agora, quando eu comparar essa de cima com essa de baixo, eu vou ter o percentual do quanto que a de cima, que é o fruto dos meus filtros, representa em relação ao total. Entenderam, pessoal, como funciona o DAX? O poder da função Calculate junto com a função ALL é dessa maneira que a gente consegue fazer comparações aqui dentro. Legal? Então agora eu vou criar mais uma medida, que vai ser o meu percentual total. Ah, Garcia, mas percentual em relação ao quê? Em relação ao que você filtrar. Por isso que eu ponho o nome de percentual total. Porque o que você filtrar, ele vai estar fazendo a conta para você automaticamente. Legal? Vou usar a função divide. Garcia, por que você não pega a receita total e divide na mão, né? Barra receita travada? Porque na função divide você já trata possíveis erros de divisão por zero ou por vazio. Ela já trata esse erro para você. Se você fizesse na mão, você não trataria, você teria que usar a função if erro depois para tratar o erro. Então na função divide você já tem esse benefício. Legal? Então eu vou dividir a minha receita total, ponto e vírgula, pela minha receita travada. Pronto. Fecha parênteses, Enter. Tá aqui, ó, criei minha nova medida, vou colocar em percentual. E olha só, pessoal, que bacana. Vou colocar mais um cartãozinho aqui pra gente ver o que aconteceu. Olha só, hein? Vou tirar os filtros. Tá lá. Bom, não tem nenhum filtro, ele está comparando receita total com receita travada, os dois valores são iguais, está dando 100%. Mas a partir do momento que você começa a filtrar agora, ó, quero ver 2016, ó, ele está te dizendo que 2016 foi 53% do seu total de receita, ó, 169 milhões para 317 milhões. Ah, mas eu quero ver 2016 do produto C. Ó, o produto C representou do total de 2016 12,70% da sua receita total. Legal? Se eu tirar o filtro do ano, eu pego só o produto. Ó.
Produto C representou 24,36% da minha receita total. Ah, eu quero ver o produto D também, clica com Ctrl. Olha lá, ó. Produto C e D juntos, 48% da minha receita total. Entenderam, pessoal, como é que funciona? Legal? Então a gente já criou todas as medidas que a gente precisava para trabalhar. Agora a gente vai começar a montar o nosso painel. Bacana? Então vou vir aqui, ó. Vou deletar o produto, vou deletar isso aqui, que foi só para a gente entender. Vamos deletar isso tudo e vamos começar a montar o nosso painelzinho. Bom, a primeira coisa que a gente vai montar aqui vai ser uma tabela chamada visão geral, onde eu vou ter a visão de todas as minhas vendas. Legal, pessoal? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui a tabelinha está aqui, e nós vamos trazer os seguintes campos para a tabela. Nome do produto, então produto nome, a quantidade de produtos vendidos, a minha receita total, maravilha, está aqui, e o meu percentual total. Pronto, pessoal, olha que legal. Já criamos nossa primeira informação do nosso painel. É um resumo de quantas coisas tem, de quantas vendas tiveram, de qual foi a receita que essas vendas teve, de quantos produtos foram vendidos e o percentual total, aqui ó, de cada item vendido. Então eu tive 60.038 produtos vendidos, eu tive 317 milhões de arrecadação e cada produto representou esse percentual em relação ao todo. Bacana, pessoal? Bom, vou vir aqui agora no meu lápis. Tudo que você quiser customizar no seu painel, pessoal, é sempre aqui no lapisinho, tá? No pincelzinho. Então eu estou com a minha tabela marcada, eu vou customizá-la. Vou vir aqui no título, vou ligar o título e vou escrever aqui o título. Vai ser visão geral. Bacana? Tá aqui, ó, escrevi visão geral, vou colocar a fonte no 10, vou botar o fundo no cinza e a cor da fonte branco. Tá aqui, minha primeira informação foi gerada e já está customizada. Beleza, pessoal. Vamos criar agora mais um gráfico. Quer dizer, vai ser o primeiro gráfico, né? O primeiro foi tabela. Então a gente vai criar um gráfico agora, esse aqui, ó, de coluna agrupada e linha, tá, pessoal? Esse que a gente vai criar. Ó, criei um novo objeto aqui, bacana. Esse objeto vai ocupar quase que toda a parte aqui de baixo. Beleza? E agora a gente vai trazer as informações para esse objeto. Vai ser receita total na coluna, vai ser quantidade de produtos na linha, bacana. E eu quero duas informações no meu eixo compartilhado. Eu quero saber em que semana do ano foi cada venda e a data de despacho, né? Quando é que eu tenho que despachar esse produto a partir da venda. A data de despacho, pessoal, eu já tenho aqui, ó. Eu posso trazer para o eixo, ele já faz uma divisão para mim de dia, mês, trimestre e ano, uma hierarquia, mas eu não quero, eu quero as datas, ok? Então eu vou vir aqui, ó, data de despacho. Beleza, show de bola. Só que está faltando ainda a semana do ano, eu não tenho essa informação aqui. Semana do ano não está disponível ainda. Beleza, deixa eu ligar o rótulo de dados aqui. Bom, eu tenho que trazer a informação semana-ano. Então eu vou vir aqui no meu Power Query, editar consultas, e a gente vai começar a fazer o nosso ETL. Bom, o ideal, pessoal, como eu já falei em várias aulas aqui, é que você tivesse uma tabela de calendário, para poder fazer esse tratamento da dimensão tempo. Mas e quando você não tem? O ideal é que você crie. E se você não quiser criar, você pode usar, por exemplo, essa própria data de despacho para poder encontrar as informações. Então, por exemplo, eu quero encontrar agora em que semana do ano está localizada cada data dessa. Então a gente vai vir a partir dessa própria data de despacho, a gente vai vir adicionar colunas. Vamos vir aqui, ó, data, semana, semana do ano. Ele vai criar uma coluna dizendo em que semana está cada data dessa. A gente vem aqui, renomeio, semana, ano. Tá aí, pessoal. Eu já tenho a informação semana, ano, pronto. Semana, ano, pronta. Vou vir aqui em aplicar. Pronto. Ó, repare que agora eu tenho semana, ano aqui. Se eu voltar no meu gráfico e colocar
a semana ano aqui, ó. Pronto, ó. Eu tenho aqui agora a minha informação por semana de todos os anos. Tá vendo, pessoal? Tá vendo essa figurinha preta que aparece quando você passa o mouse em cima de um gráfico? O nome disso é Tooltip. Então você pode customizar, pessoal, para que esse Tooltip traga informações além das que estão sendo mostradas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu cliquei, estou passando o mouse pelas barrinhas, ele está me trazendo qual é a semana do ano e qual é a receita total. E se eu quisesse saber o produto, quantidade de produtos vendidos, eu viria aqui, ó, dicas da ferramenta, e traria a quantidade de produtos para cá também. Ó. Uma vez que você põe essa informação aqui, ó, quando você passa o mouse, ó, agora tem a quantidade de produtos vendidos. E se você quiser saber o percentual, traz o percentual também. Ó. O seu tooltip ele vai ficando mais rico de informações. À medida que você vai passando o mouse, ele vai trazendo mais informações para vocês. Bacana? Bom, agora eu quero fazer uma segmentação de dados por ano. Então eu vou vir aqui no campo ano, que eu já tenho. Tá vendo aqui? Ó, eu vou clicar na segmentação. Pronto, pessoal. Ó. Segmentação de dados criada por ano. Vou localizar aqui. Então agora eu quero ver somente o ano de 2016. Ó. Ele já filtra para a gente. Somente o ano de 2014. Ele já filtra para a gente. Tá vendo, pessoal? Como é legal. E como é fácil, como é interativo, né? Trabalhar com essa ferramenta. Bom, já consegui descobrir a visão geral. Eu já tenho agora essa visão geral por semana do ano. Se eu entrar aqui no drill down, descer o nível, ele me traz aqui, ó, dia a dia. Tá vendo? Se eu subir o nível, ele volta para semana do ano. Bacana? Eu posso clicar aqui, ó, semana 32. Aqui eu sei quanto houve na semana 32, quanto houve na semana 33. Legal? Mas, pessoal, eu preciso de uma visualização agora que me diga, na verdade são 3 visualizações. Em relação ao dia de hoje, o dia que eu estou com o painel aqui aberto, eu quero saber minha receita, meu total de produtos vendidos, da semana que eu estou, da semana passada e da semana que vem. Aí você pode se perguntar, poxa Garcia, é só você colocar esse campo que você criou de semana a ano como segmentação de dados. Realmente, se você vier aqui ó, na semana a ano e segmentar, você tem aqui, ó. Deixa eu só colocar esse campo no formato de número inteiro, para ele não ficar com vírgula 00. Pronto. Vamos voltar para o painel. Tá aqui, ó. Você realmente conseguiu um filtro, ok? Onde você pode aí escolher a semana ano. Realmente, ó, eu tenho agora todas as semanas do ano. Se você clicar aqui no ano de 2016, conforme você for clicando, ó, você vai trazendo aí, ó, como foram as semanas do ano 2016. Só que dessa maneira, pessoal, você vai sempre ter que saber em que semana do ano você está. Pô, essa semana aqui começa dia tal, peraí, essa semana é qual? Para eu poder saber qual que é a anterior aqui, qual que não é. Muito complicado. Existe uma maneira mais fácil de fazer com que o Power BI trabalhe para a gente. Que ele identifique, com base no dia de hoje, no dia que o painel estiver aberto, qual foi a semana anterior, qual é a semana atual e qual é a próxima semana. Legal? Então vou desfazer aqui o filtro. Tá vendo, pessoal? Beleza, voltei para cá. E agora a gente vai fazer essas novas 3 visões. Beleza? Então, eu vou duplicar esse painelzinho aqui, ó, essa tabelinha, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou trazer ela aqui para o cantinho. Legal? Vou tirar o percentual, que eu não quero. Essa informação não me interessa agora. Só essas daqui. Bom, então eu preciso agora, de alguma maneira, dizer para o Power BI como é que ele vai fazer para encontrar a semana passada. Bacana? Então a gente vai voltar aqui no Power Query, no editor de consultas. A gente vai criar uma condição para que ele localize para a gente a semana passada. A função que a gente usa, e o Power Query, pessoal, é case sensitivo, então vocês têm que escrever da maneira que eu escrevi aqui. Onde tiver letra maiúscula tem que ter maiúscula, onde for minúscula tem que ter minúscula, onde tem ponto tem que ter ponto, senão não vai funcionar, tá?
Então a gente vai gerar uma nova coluna, adicionar a coluna personalizada e vai ser, ó, semana anterior. A função que a gente vai usar, pessoal, é a date.is, com I maiúsculo, como I maiúsculo, previous, de anterior, né, em inglês, com P maiúsculo, e o week, com W maiúsculo. Abre parênteses, ele me pede um campo de data, né, para ele poder localizar todas as datas, saber onde é que está a anterior, é a data de despacho, fecha parênteses, beleza, essa é a nossa função, ok. Tá lá, pessoal. O que ele está fazendo? Está me retornando verdadeiro ou falso. Sempre que ele achar a semana anterior vai dar verdadeiro, sempre que ele não achar vai dar falso. Legal? Eu já poderia pegar esse cara aqui, ó, salvar e criar uma segmentação de dados a partir dele, ó. Tá aqui, ó, semana anterior, criei uma segmentação. Então, ó, true, semana anterior, o que ele vai fazer? Ó, ele já filtrou o ano de 2016 pra gente e está falando que a semana anterior é a semana 30. Entenderam? Bacana, pessoal? Então ele já está fazendo essa continha pra gente. Se eu descer um nível aqui, ó, filtrar 2016, quando eu filtrar aqui a semana anterior, ó, true, tá lá, ó, ele traz pra gente somente a semana anterior. Se eu clicar em false, pessoal, ele vai descartar a semana anterior, vai permanecer com todas as outras, ó. Repara que sumiu aqui os dados da semana anterior, ó. Se eu clicar em false, ó, ele elimina a semana anterior. Ele deixa a semana atual e deixa a próxima semana, mas ele elimina a anterior. Se eu clicar em verdadeiro, a gente fica só com a anterior. Bacana? Então eu criei aqui uma segmentação de dados para descobrir, com base no que na função date.isInPreviousWeek, como que o Power BI ia localizar para a gente sempre a semana anterior automaticamente. Bom, Garcia, mas esse false true aí, tem jeito de ficar isso melhor, não? Tem. Você pode criar um if com base na função que você tem, um C, né, com base nessa função que você fez, para trazer um nome customizado para você. Vamos fazer isso? Então vamos lá na edição de consultas. Então, ó, vou voltar aqui nessa personalização, nessa etapa que eu criei, vou vir na engrenagem, ele vai voltar para a etapa, eu vou fazer aqui, ó, if, espaço, se essa função toda aqui for igual a true, ou seja, se der verdadeiro, true tem que ser em minúsculo, então, se ele achar, then, eu quero que você escreva para mim semana anterior. Se não, else, eu quero que você retorne vazio. Bacana, pessoal? Olha que legal que vai acontecer. Dei ok, ó, ficou vazio quando ele não achou, e ficou semana anterior quando ele achou. Poxa, Garcia, mas vazio, vai ficar aquele vazio lá? Vamos botar o seguinte, em vez de ser vazio, vamos colocar todas semanas, exceto anterior. Bacana? Todas semanas, exceto anterior. Se não semanas, exceto anterior. Pronto, ok. Agora sim, olha que bacana. Nossa segmentação já mudou. Então agora quando eu quiser ver a semana anterior, eu clico aqui. Bacana, pessoal. E quando eu quiser ver todas as semanas, exceto a anterior, eu clico aqui, ele elimina pra gente a semana. Bacana? Bom, então, pessoal, eu posso usar esse tipo de filtro aqui, essa segmentação de dados, para filtrar os meus dados, ou também posso usar esse tipo de filtro que a gente acabou de criar dentro da minha visão. Então aqui não é mais visão geral, vou alterar o título. Aqui vai ser visão semana anterior. Eu já alterei meu título e com a minha tabela clicada, pessoal, eu vou vir aqui em filtros de nível visual, que são os filtros dessa tabela, e vou trazer a minha semana anterior aqui para dentro. Ó, ele gerou mais um filtro aqui. E eu vou dizer, ó, eu quero que você mostre nessa tabela para mim somente o que foi da semana anterior. Pronto. Então reparem, pessoal, que agora eu tenho uma visão geral com todos os meus dados, independente do que eu filtrar aqui, eu vou filtrar, ele traz aqui o filtro, mas ao mesmo tempo eu tenho agora uma visão da semana anterior aqui. Legal? Sempre da semana anterior. Se eu clicar em 2016,
somente, ó, repara que não muda, porque está travada a semana anterior, a última semana em relação à semana atual. Então não muda mais, ó. 2015 não teve semana anterior, porque é em relação ao dia de hoje, então não vai mostrar nada aí. 14 também não e 13 também não. Mas 16, nós estamos em 2016, ele mostra a visão do ano anterior aqui pra gente. Se eu clicar em semana anterior, ele permanece com os dados. Se eu clicar no filtro de semanas, exceto anterior, ele some com os dados pra gente. Legal, pessoal? Então repara que você pode aproveitar a sua própria segmentação que você criou para gerar uma nova visualização no formato tabela. Então a gente vai fazer a mesma coisa agora para encontrar a semana atual, os dados da semana atual e os dados da semana que vem, das entregas que eu tenho que fazer na semana que vem. Beleza. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, gerei um novo relatório aqui, nova tabelinha. Beleza. Vou mudar o título, agora vai ser visão da semana atual, semana que eu estou, visão semana atual. A gente vai no Power Query gerar nossa nova coluna. Então eu posso vir aqui e copiar a fórmula, né, pessoal? É praticamente a mesma. Ctrl+C, vamos lá, adicionar coluna personalizada, agora vai ser semana atual. Copiei a fórmula. Agora, em vez de ser date is in previous week, vai mudar. Agora é in current week. Então eu vou tirar o previous, vou botar, ó, current. Show de bola, pessoal? Tem que ser com C maiúsculo. O que ele vai fazer? Quando for na semana atual, ele vai retornar, em vez de semana anterior, vai ser semana atual. E quando não for, vai ser semanas exceto atual. Vou dar OK. Mais uma coluna criada, página, OK. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Vou criar mais uma segmentação. Então essa daqui é daqui de cima. Vamos criar mais uma segmentação da semana atual. Tá lá, ó. Tá aqui, ó, semana atual criada. Então, ó, se eu filtrar agora a semana atual, ele deixa somente as vendas dessa semana, que eu tenho que entregar ou tive que entregar nessa semana. Se eu desfiltrar, ele elimina daqui, ó, as vendas dessa semana, ó. Tá vendo lá, ó? Ele elimina. Aqui elimina da semana anterior e aqui elimina dessa semana. Bacana, pessoal? Então agora eu tenho que colocar esse filtro aqui, ó. Eu vou tirar a semana anterior do filtro, vou pegar a semana atual e vou filtrar somente a semana atual. Pronto, pessoal. Já tenho uma nova visão aqui. Então eu tenho a visão da semana anterior e eu tenho a visão da semana atual, as duas, OK. Bacana? Agora eu quero criar a visão da semana que vem. Mesma coisa. Vamos duplicar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Vou mudar o título. Aqui é semana, em vez de ser atual, vai ser próxima semana. Maravilha. E agora a gente vai criar nossa nova fórmula. Vou vir aqui na engrenagem, vou copiar a fórmula. Vamos adicionar uma nova coluna. Próxima semana. Bom, aqui em vez de ser current week, o outro era previous week, a atual é current week, a semana que vem é next week. Então vamos lá, tira o current e põe next com N maiúsculo, tá, pessoal? Não pode esquecer. Bom, então aqui vai ser, em vez de semana atual, vai ser próxima semana. E em vez de semana exceto atual, vai ser semana exceto próxima. OK, pronto, pessoal. Mais uma coluna, aplicar. Já podemos criar aqui nossa segmentação de dados da semana, da próxima semana. Cadê ela? Tá aqui. Próxima semana. Pronto, pessoal. Muito fácil trabalhar com Power BI, né? Então, olha aqui, ó. Agora eu tenho, próxima semana, ele traz as vendas que eu tenho que entregar na próxima semana. OK? E se eu clicar aqui fora, ele elimina da gente, ó,
a próxima semana lá. Ó. Tá vendo? Ele deixa todas menos a próxima semana. Legal, pessoal? Então repare o seguinte, ó. Não importa eu estar com a visão total, que nesse caso aqui a gente está com a visão total, né? De todos os meses, de todos os anos. Mas aqui eu sempre tenho uma visão consolidada com base na data de hoje, do que eu fiz na semana passada, do que eu estou fazendo, que eu estou vendendo, que eu tenho que entregar nessa semana e da previsão do que eu tenho que entregar, qual a quantidade de produtos e qual foi a receita gerada com que eu vendi para entregar na semana que vem. Legal, pessoal? Então agora eu posso pegar aqui, ó, só a próxima semana. Bom, poxa, Garcia, mas você filtrou a próxima semana, era para estar aparecendo aqui os valores. Sim, porque a gente não mudou o filtro da próxima semana, ele está com o filtro da semana atual ainda. Então vamos tirar, vamos pegar o filtro da próxima semana e aí sim, pessoal, vai aparecer aqui, ó. Bacana, pessoal, olha que bacana. Agora sim. Então, ó, independente do que eu escolher. Próxima semana, ele só traz o valor da próxima semana, porque não tem mais anterior e atual. Se eu vier aqui na atual, ele traz só da atual, agora está certinho. Se eu trouxer do anterior, ele traz só do anterior, está certinho. Então, pessoal, desta maneira, eu tenho um relatório bem consolidado, ok? Das informações que eu quero trazer, independente de eu ter a visão geral, que é a visão do todo, ou a visão das 3 últimas semanas, a atual, a anterior e a passada. Beleza, pessoal? Para tirar 10, para a gente acabar aqui e ficar bacana, a gente vai criar aqui um gráfico, um tree map. Então eu vou criar aqui um tree map, esse aqui. Vamos encaixá-lo aqui, ó. Vou até eliminar essa segmentação de ano aqui, semana ano que não precisa mais. Vamos trazer esse cara para cá, vou trazer o percentual para valores e vou trazer o ano para o grupo. Tá aí, pessoal. Bem representado percentualmente quanto que eu tive por ano, qual foi o percentual de venda. Então se eu clicar aqui em 2016 agora, ele já faz o filtro. Repare que em 2016 eu só tive venda até a semana 33. Nas outras semanas, a gente não chegou no final do ano ainda, então eu não tive. 2015, ó, 2015 eu tive pouca venda no início do ano, ó. Depois aqui disparou. 2014, bem baixo no ano inteiro, e 2013 só tive venda registrada aqui da 20ª semana para frente. Legal, pessoal? Então tá aí. Esse foi o painelzinho que a gente montou na aula de hoje para ensinar como trabalhar com semanas, pessoal, de maneira automatizada. Legal? Em vez de ficar usando o filtro da semana ano, sempre ter que descobrir que semana que você está, você pode gerar essas visões com base nessas 3 funções da linguagem M do Power Query: date.is in previous week, date.is in current week e date.is in next week, ok? São as 3 funções que a gente estudou nessa aula para montar esse painel de visões semanais automáticas. Bacana, pessoal? Então, ó, nosso painelzinho ficou pronto. Vou dar uma expandida aqui, ó. Tá aí, nosso painelzinho pronto. E aí você tem as visões bem detalhadas com base no que você clicar. Você vai estar colhendo a informação só da semana atual, próxima semana, semana anterior, tudo muito fácil. Beleza? Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de curtir, nos ajude a divulgar esse material gratuito, de qualidade para vocês. Esperamos que possamos nos encontrar na próxima semana ou em um curso presencial. Legal, pessoal? Forte abraço a todos. Tchau, tchau.